Nosso conteúdo de hoje é muito relevante, porque ele trata do plano de retomada das atividades econômicas, o fim do lockdown, a retomada da circulação de pessoas, e nós temos visto aí vários movimentos que vinham realmente solicitando que o governo do estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e demais prefeituras realmente liberassem o retorno do comércio, considerando aí, óbvio, a proteção daqueles que estão em situação de risco, aqueles que estão contaminados pelo Covid-19, a fim de que essas pessoas elas possam estar realmente salvaguardadas em isolamento social residencial. As demais pessoas, como eu, como você, que tem saúde, que tem uma atividade profissional a desenvolver, precisamos retomar o quanto antes a fim de salvaguardar a continuidade dos nossos negócios, das nossas empresas, dos nossos empreendimentos, enfim, da nossa atividade comercial e empresarial. Então vem comigo nessa jornada, que aqui nós vamos estar te explicando, te mostrando o que itens, que passos você deve seguir na questão da retomada das atividades. E aí, é ser disso que houve aí decretos de 30 de maio, tivemos um decreto agora dia 6 de junho, falando acerca de um plano de retomada apresentado pelo governo do estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, em especial, a fim de que realmente as atividades fossem retomadas, enfim. Mas tivemos também a prorrogação do isolamento social no estado do Ceará, enfim, numa parte aí regionalizada dentro do nosso estado. E aí muitas pessoas têm me perguntado, doutor Léo, o que é que continua proibido de funcionar? Que atividades, que meios de funcionamento de comércio, que indústrias, que atividades ainda não podem funcionar? E aí eu vou estar te explicando e trazendo essas informações para você, tá? Então a primeira continua suspenso a possibilidade de realização de eventos ou atividades que tragam risco em face à disseminação do Covid-19. Ou seja, todas as atividades de eventos, festas, tudo isso está paralisado, porque continua a manutenção do dever de proteção em relação às pessoas do grupo de risco. Então essas pessoas do grupo de risco continuam com o dever de isolamento social, conforme os decretos estaduais anteriores. E aquele rigor todo de proibição de circulação de pessoas, o lockdown, ele se encerrou. Entretanto, existem algumas limitações com respeito a isso. Mas fica mantida o dever de permanência domiciliar de pessoas em situação de risco ou contaminadas pelo Covid-19, a suspensão de operação de serviços metroviários da região metropolitana ainda continua suspenso, e o decreto agora de 6 de junho trouxe algumas modificações, ou seja, o uso de áreas comuns e de lazer de condomínios verticais e horizontais devem atender normas mínimas de segurança definidas que buscam evitar a proliferação do Covid-19. As pessoas têm me perguntado muito o que é que pode continuar, o que é que não pode. Então, hoje nós vamos desvendar, deixar isso muito claro para vocês, das atividades que retomam agora a partir de 8 de junho e aquelas que ainda continuam proibidas. E aí o decreto de 6 de junho de 2020, ele já traz 5 atividades que permanecem em suspensão. A primeira delas, não poderia ser diferente, a parte de eventos ou atividades que tragam risco à disseminação do Covid-19. Temos também a manutenção do dever especial de proteção em relação às pessoas do grupo de risco do Covid-19, continua da mesma forma. O lockdown para essas pessoas, elas têm que ficar em confinamento, em isolamento social. A manutenção do dever geral de permanência domiciliar, mediante o controle de circulação de pessoas e veículos, tá? Continuam em certos casos, vamos estar estudando aqui. Também a proibição de circulação de pessoas em espaços públicos e privados, praias, praças, calçadões, admitida apenas a circulação em caso de deslocamento para atividades liberadas.
E aí nós temos, por fim, a suspensão da operação do serviço metroviário da região metropolitana. Nesses 5 casos, o decreto ele manteve essa rigidez, muito embora a gente tenha visto aí no dia a dia a circulação de pessoas com maior liberdade, enfim, é uma garantia constitucional que, a meu sentir, tem sido um pouco aviltada aí pelo governo estadual e o governo municipal dentro das suas restrições. E aí nós temos aí a prorrogação do decreto em relação a isso. A parte de condomínio nós já vimos em outro conteúdo nosso, trazendo aí essa parte do conteúdo. E no dia 30 de maio nós tivemos o decreto do governo do estado, 33.608, onde ele começou a fazer uma transição, ou seja, ele trouxe a liberação de algumas atividades industriais e comerciais. E aí vem comigo aqui para a gente trazer esse esclarecimento para você. Então, primeiro, nós tivemos o retorno da indústria química e correlatos, a indústria de artigos de calçados, a metalmecânicas e afins, saneamento, reciclagem, energia, indústrias têxteis e roupas, enfim, vários setores da indústria, está lá no decreto agora de 6 de junho, estendendo essa abertura da indústria em diversos setores, tá? Inclusive logística e transporte e indústria automotiva também. Um outro setor que começou a ter uma retomada foi da construção civil e da saúde, e a parte de esporte relacionada aos treinos de atletas de clubes de futebol participantes aí da final do Campeonato Cearense, que aí realmente é salutar esse retorno. Enfim, como é que um atleta vai se condicionar sem poder ter essa liberação. E a partir de 8 de junho nós tivemos a extensão dessas atividades inicialmente liberadas, né, a partir de 30 de maio, que é aquela parte de transição que já aconteceu, e aí agora nós temos aí a parte de retomada da primeira fase. E aí tivemos a liberação da indústria de materiais esportivos, instrumentos e brinquedos, a liberação do comércio de artigos de couro, calçados, atacadista da cadeia metalmecânica e afins, o comércio da atividade têxtil e roupas, livros, revistas, o comércio da cadeia de tecnologia da informação, bicicletas, logística, transporte, o comércio automotivos e de serviços, também tivemos essa liberação, e a parte do comércio de livrarias, brechós, papelarias, doce, enfim, aparelhos esportivos, todos esses itens nós tivemos a inclusão a partir agora do dia 8, mas o governador e o prefeito de Fortaleza já anunciaram que, dependendo como seja o avanço da pandemia durante esse período agora, talvez eles recuem. Então, muito cuidado, muito atento aí às normas de segurança, muito atento à utilização de máscara, álcool em gel, manter a higienização sempre em dia, que é para evitar o avanço da pandemia e nós temos aí um retrocesso na abertura do comércio. Então, muito cuidado nesse aspecto, é de suma importância que vocês realmente, que todos nós estejamos cooperando nesse sentido. A partir do dia 8 de junho, nós temos também a liberação do funcionamento dos shopping centers, e aí observando aí o horário de meio-dia até as 20 horas, tá? Com a consideração aí dos respeitos de isolamento social, de distanciamento social e do uso de máscara, álcool gel, enfim. Agora, um dado aí relevante é que eu tenho visto nas notícias em mídias sociais de verdadeiras aglomerações. E aí o clamor que não só eu, mas parte da coletividade faz é muito cuidado ao você transitar nesses espaços, para a gente não ter aí uma proliferação da pandemia e ter um retrocesso aí na liberação das atividades. Realmente é de ter muito cuidado com relação a isso. Nós temos algumas limitações com relação ao shopping, que é a questão da frequência em 30% da capacidade total do local, ou seja, os lojistas têm que observar isso para poder conseguir manter aí o distanciamento social entre os consumidores e até os colaboradores das empresas em shopping center. E aí nós temos aí a observância também
de que os cartórios foram liberados a funcionar a partir de 8 de junho nos serviços presenciais, em notas, registros de imóveis, registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Tá? Então, já tive até alguns procedimentos em cartório agora nesse período, e a observância faça um agendamento prévio para que você possa realmente, dentro desse agendamento, você conseguir fazer e ter atendimento de qualidade. Eu soube aí de alguns cartórios que não estão recebendo clientes que não façam um pré-agendamento, e outros já recebem. Na dúvida, faça um agendamento prévio para você não ter problema em relação a isso. Dentro dos segmentos e atividades liberadas nessa primeira fase, que é a partir de 8 de junho, nós temos a indústria, química e correlatos, nós temos os artigos de couro e calçados, cadeia de metal-mecânicas e afins, saneamento e reciclagem, a cadeia de energia elétrica, construção, têxteis, roupas, comunicação, publicidade editorial, indústrias e serviços de apoio. E interessante que nós, advogados, entramos nesse item aí de indústrias e serviços de apoio, né? Meio estranho aí a qualificação técnica, mas enfim. Por quê? Porque ele abrange comércio de artigos de escritório, armas e serviços de manutenção, contabilidade, auditoria e direito. Tá? E nesses nós temos uma limitação aí de somente 3 trabalhadores por escritório, enquanto na indústria nós temos aí, na verdade em todos eles, a liberação do trabalho presencial é de até 40% da capacidade. Em vários nós não temos aí um quantitativo mínimo, mas por exemplo, para comércio de artigos de escritório, escritório de advocacia, auditoria, contabilidade, serviço de manutenção, somente 3 trabalhadores por escritório. No serviço da construção civil, até 100 operários podem estar trabalhando durante esse período. Todas as demais atividades não têm um número mínimo ou um número máximo de trabalhadores, com exceção aí da construção civil e dos comércios como contabilidade, serviços como contabilidade, auditoria e direito. E aí nós tivemos a liberação também de cadeias agropecuárias, movelaria, tecnologia da informação, logística e transporte, cadeia automotiva, comércios de produtos, higiene e limpeza, esporte, cultura, lazer, tudo isso, essa parte de comércio e indústria e alguns poucos serviços, tivemos aí agora a retomada na primeira fase. Sendo que nós temos em todas elas limitações no horário de funcionamento. Ou seja, construção civil e indústria, nós temos de 7 da manhã até às 17 horas como horário aí de funcionamento liberado, tá? Excetuar atividades vinculadas às outras cadeias. Tá? Se comprovadamente, ele pode estar em um horário diferente. De 8 da manhã às 20 horas, ajustando as jornadas às características dos segmentos, a administração pública. Tá? De 9 às 18 os comércios e de 10 da manhã às 16 horas outros serviços e atividades. E aí eu deixo a minha crítica, claro, a questão dessa limitação de horários me pareceu ser um pouco confusa, não deixa claro. Na verdade, as próprias segmentações elas não são claras. Você veja que serviço jurídico está alocado na cadeia de indústria e serviços de apoio na fase 1. Então, existe bastante atecnia no texto, na escrita dessas liberações que causam confusão. Hoje as pessoas não têm muita noção do que é que realmente está liberado e o que é que não está liberado. A gente fica procurando nas entrelinhas aí, da norma estadual, do decreto estadual, o que é que realmente foi liberado, com todo respeito aí aos colegas, aos profissionais que redigiram, mas realmente várias atecnias e realmente alguns textos mal explicados, ou seja, o texto ele não traz clareza do que você pode fazer e que horário fazer. Ou seja, ele traz uma série de atividades, mas na hora que ele, no anexo 3 do decreto, ele regulamenta os horários, ele não deixa claro para determinados segmentos qual o horário que ele vai cumprir. E ele ainda abre mais, ele olha, na parte de serviços, excetuando atividades vinculadas a outras cadeias, ou seja, misturou foi tudo.
Tá? Então, o governador do estado, através da sua equipe técnica, precisa entender que as pessoas que estão analisando, elas não fizeram como nós do direito, cadeiras de hermenêutica para ficar estudando os detalhes, as entrelinhas, que para nós não é de clareza solar. Não é aquele sol ao meio-dia que traz uma clareza que você consegue enxergar as coisas com facilidade. Esses textos, essas informações, elas têm que ser destinadas para a população de Fortaleza, do estado do Ceará, que possa compreender o que está escrito. E realmente traz muita confusão em relação à compreensão, principalmente nas ordens de limitação da atividade. Que atividades são essas? Os horários de possibilidade de funcionamento realmente deixa a desejar nesse sentido, e eu deixo aqui a minha sugestão de revisão desse texto, a fim de, no próximo decreto, nós termos aí um texto melhor escrito em termos de clareza de aplicação.